Noivo trai a noiva no dia do pedido, enquanto a verdadeira herdeira era a faxineira. Era um lindo dia em São Paulo. O sol brilhava como uma promessa de felicidade, enquanto Maria, uma faxineira de 32 anos, subia as escadas de um edifício moderno. O cheiro do pão fresco da padaria vizinha invadia sua consciência, misturando-se com o barulho dos ônibus e o movimento frenético das pessoas na rua. Há meses, ela vinha limpando aquele prédio, mas o que mais encantava eram os pequenos encontros com Lucas, o jovem advogado que sempre esbanjava um sorriso tímido ao cruzar seu caminho. Maria sonhava em dar uma vida melhor à sua família, mesmo que isso significasse sacrificar seus próprios desejos e esperanças. Enquanto isso, Lucas, prestes a pedir a mão de Beatriz, sua noiva, se sentia sufocado. Ele deveria estar radiante, mas seus pensamentos vagavam, questionando o caminho que sua vida estava tomando. Beatriz era tudo o que a família dele esperava, mas havia algo em seu olhar controlador que o incomodava. No fundo, ele sabia que a felicidade genuína estava escapando entre suas mãos como areia. Ao mesmo tempo em que seus amigos compartilhavam risadas e brindes em preparativos para o grande momento, Lucas sentia um nó apertar seu coração. Até que, em uma reviravolta do destino, no instante em que estava prestes a fazer a proposta, ele se depara com Maria nas escadas. Calor e confusão se misturaram em seu peito ao trocar olhares que falavam mais que palavras. O mundo ao redor desapareceu e, em um momento de vulnerabilidade, Lucas decidiu abrir seu coração a Maria. "Eu não sei se posso pedir Beatriz em casamento", confessou, e algo no olhar de Maria fez com que seu coração disparasse. O que ele sentia por ela? Antes que Maria pudesse responder, o telefone de Lucas tocou. Ele atendeu e, com a voz trêmula, ouviu a notícia devastadora. Beatriz havia sido flagrada com outro homem. A incredulidade tomou conta do advogado. Ele se viu diante de uma escolha: seguir a vida que a sociedade esperava dele ou buscar a verdade que poderia libertá-lo e trazê-lo à essência do que realmente queria. Maria, sem saber da traição, sentiu sua força crescendo ao ouvir os dilemas de Lucas. Ela sabia que seu valor ia muito além de ser apenas uma faxineira. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Enquanto o clima do pedido se intensificava e Lucas hesitava, Maria, mesmo com suas mãos trêmulas e o coração acelerado, ergueu a mão com cabeça. Ela era mais que seu trabalho, mais que a rotina exaustiva. Era feita de sonhos e esperanças, e estava pronta para enfrentar o desconhecido. Com a plateia aguardando, Lucas se viu em dúvida sobre o que dizer. Ele sentiu que aquele momento poderia moldar suas vidas para sempre. "Beatriz, eu não posso", começou ele, a voz falhando, e o que vinha em seguida poderia mudar tudo. O que ele faria? O que Maria diria? A tensão estava no ar e a cidade pulsava ao redor deles, como se esperasse ansiosa pela resposta que mudaria o destino de todos. O silêncio que pairava no ar se tornava cada vez mais opressivo. O olhar de Lucas se fixou em Maria, como se a presença dela estivesse dissolvendo todas as suas dúvidas e medos. O que mais poderia ser dito? O destino de ambos dependia de uma só decisão. "Eu não posso ser feliz assim", ele se interrompeu, as palavras tremulando, buscando um sentido em meio ao turbilhão de emoções. "Maria, você é diferente." Ele hesitou, um misto de ansiedade e esperança refletido em seus olhos. "A vida que eu imaginava não parece real. Eu quero saber." Maria sentia seu peito acelerar ao ouvir o que ele estava prestes a revelar. Um misto de alegria e insegurança a envolvia. O que ela poderia dizer para ajudá-lo? Uma parte dela queria que ele fizesse a escolha radical, que rompesse com o tradicional, mas outra parte se preocupava em como isso afetaria suas vidas futuramente. "Lucas", ela começou, mas a pressão de tantas emoções a silenciou por um instante. Eu não sou quem você esperava." Sua voz saiu quase num sussurro, mas o olhar decidido que trocavam disse mais que qualquer palavra. O que ela pensava ao admitir que não se via como uma rival a Beatriz, e sim como alguém que poderia mudar sua vida?
O telefone de Lucas ainda vibrava em sua mão, mas ele não se importava com isso. A traição que havia acabado de descobrir não faria diferença. Ela a tinha em frente de si, a mulher que, mesmo em meio a toda a sua fragilidade, trazia um frescor que o deixava com a certeza de que havia mais na vida do que um relacionamento de conveniência. Você é linda, Maria, e não é só por fora, é a sua força, sua determinação. O coração dela acelerou ainda mais ao ouvir aquelas palavras. Aquele simples elogio parecia como um sopro de ar fresco, quebrando as barreiras invisíveis que cercavam suas vidas. Mas e Beatriz? Ela perguntou, a realidade de suas vidas pairando como uma sombra. Ela é sua noiva, o que vai acontecer com ela? Lucas suspirou, sentindo o peso da decisão. Não sei, mas eu não posso me casar com alguém que não amo, e eu não sinto isso por Beatriz. Os olhos de Maria se iluminaram, mas logo uma nuvem de insegurança tomou conta. E se tudo estivesse apenas começando, uma história cheia de individualidades que não se interligavam? Um pequeno grupo de convidados começou a murmurar. O tempo parecia que estava parando, e junto a isso, o momento se tornava uma mistura de excitação e apreensão. O que aconteceria agora? Se você sente que precisa mudar, faça isso por você, Lucas. Maria respirou fundo enquanto falava, suas palavras brotando como uma verdade que ela precisava expressar. Você merece ser feliz e não pode deixar que a pressão dos outros dite seu futuro. Ele olhou para ela, os olhos brilhando. A força que Maria exibia era contagiante. A coragem dela o inspirava a dar o próximo passo. Maria, ele se inclinou para mais perto, sentindo o cheiro de flores da primavera que invadia o ambiente. Você me faz querer ser um homem melhor, fazer escolhas que refletem o que realmente desejo. O silêncio foi quebrado novamente, mas agora por murmúrios de esperança. Poderia essa nova conexão transformar as vidas deles? Mas, de repente, um grito ecoou do fundo do corredor, cortando o clima. Lucas, o que você está fazendo? Beatriz apareceu, pálida e desfeita, o olhar transparecendo uma mistura de indignação e devastação. O instante estava repleto de tensão, como um fio prestes a se romper, e a pergunta pairava no ar. O que Lucas faria agora? Ele tinha que decidir, ficar e enfrentar a verdade devastadora ou seguir em frente com Maria, desbravar um novo caminho ao lado dela. O peso daquela escolha estava imenso, mas ele sabia que era agora ou nunca. O que viria depois? O futuro parecia aberto, mas o que iriam enfrentar juntos? A angústia no olhar de Beatriz era palpável, como um frio cortante que cortava a atmosfera leve que antes pairava entre Lucas e Maria. O coração de Lucas acelerou, perdendo o compasso, e a dúvida se instalou com um peso esmagador em seu peito. Beatriz, calma, Lucas tentou encontrar palavras, mas elas fumegavam em sua mente. Ele queria explicar, mas como poderia? A verdade era que Beatriz era uma parte de sua vida que estava se desmoronando diante de seus olhos. Calma, calma! Beatriz quase gritou, a voz tremenda de dor e rejeição. Como você consegue ficar calmo enquanto isso? Ela gesticulou em direção a Maria, como se sua presença fosse a fonte de toda a desgraça. Maria, em silêncio, buscava encontrar o olhar de Lucas. O que ele faria agora? A verdade do coração dele deveria prevalecer, mas também deveria ser uma verdade compartilhada. Eu não estou fazendo isso para te magoar, Beatriz. Lucas finalmente se ergueu, a voz tão firme quanto seu coração permitia. Eu não posso mais viver uma mentira. Eu não amo você assim. E você ama a faxineira? A ironia e o desprezo nas palavras de Beatriz eram como facadas. Ela se virou para Maria, com um novo tipo de fúria. Você realmente achou que poderia substituir tudo que construir? Você acha que tem direito a isso? Mas Maria não era mais a jovem tímida que se escondia atrás de sorrisos. Ao escutá-la, um fogo dentro dela se acendeu. Beatriz, não se trata de substituir ninguém. Não era sobre você ou eu, mas sobre o que Lucas realmente sente. Lucas sentiu uma onda de alívio ao ouvir Maria. Aquela coragem dela queimava em seu coração como uma tocha acesa. Ele olhou para Beatriz e, mesmo em meio à agonia, uma parte dele desejou que ela entendesse. A vida que estamos levando, Beatriz, não é real.
Eu não posso mais ser a pessoa que vive por obrigação. Isso não é justo com você, nem comigo. Beatriz respirou fundo, os olhos cheios de lágrimas, mas havia um brilho de raiva que não se apagava. Você vai se arrepender disso, Lucas, pode ter certeza. As palavras dela eram como uma tempestade anunciando a turbulência que viria. Lucas podia sentir, em seu íntimo, que as consequências seriam severas. O que escolhera era o caminho da verdade, mas também era um caminho rodeado de incertezas. A decisão de amar Maria era como abrir um livro em branco e esperar que as páginas se preenchessem de novas histórias. Eu não estou com medo do que pode acontecer, estou com medo de passar a vida inteira ao lado de alguém que não amo. A intensidade do olhar de Lucas se fixou em Maria. O murmúrio dos convidados se tornava cada vez mais alto, puxado pela cena extraordinária que estava se desenrolando diante deles. Mas Lucas mal percebia as vozes. Ele só queria focar em Maria, em quem ela era, nas promessas de dias melhores e na ideia de um amor que poderia florescer entre eles. Lucas, você tem certeza? Maria perguntou, e a vulnerabilidade de sua voz cortou seu coração novamente. A fraqueza exposta nas palavras dela o fez recordar de cada sorriso, cada risada compartilhada. Ele tinha certeza de que, apesar do medo, aquela era a decisão certa. Sim, eu quero isso. Eu quero você. Ele respirou fundo, sentindo a determinação crescer, mas a certeza também trouxe a dúvida. E se tudo desmoronasse? Nesse instante, o clima pesava. E antes que ele pudesse absorver completamente a situação, Beatriz avançou, cerrando os punhos com uma expressão de furor. Você ainda vai me ouvir, Lucas. Isso não acabou. O futuro, que antes parecia tão promissor, agora se tornava uma montanha-russa de emoções. Lucas sentiu o coração lubrificado com ansiedade diante do desconhecido. O que Beatriz faria a seguir? Poderia o amor realmente superar o medo? A tensão entre eles era quase palpável e a sala inteira parecia conter a respiração. O próximo passo de Lucas poderia ser uma virada de jogo ou um abismo sem fundo. Ele precisava decidir. Agora. A sala ficou em silêncio. Todos os olhares se fixaram em Lucas, e ele sentiu a pressão de 1000 expectativas pesando em seus ombros. Beatriz estava a poucos passos dele, a fúria brilhando em seus olhos como uma tempestade prestes a eclodir. Lucas, ela começou, a voz mais baixa, mas ainda carregada de intensidade. Você sempre foi fraco, sempre buscou a proteção da sua zona de conforto. E agora está prestes a jogar tudo pela janela por uma faxineira? A raiva dela estava misturada a um desprezo que cortava como uma faca. A faxineira que faz meu coração bater, Lucas respondeu. Suas palavras erguiam-se com uma força que ele não sabia que possuía. O eco da sua declaração explodiu entre os convidados, aumentando a tensão na sala. Ele sabia que não podia recuar. Você me conhece, Beatriz, e sabe que não sou fraco. A fraqueza está em viver uma mentira, disse ele, com determinação. A cada palavra sentiu o peso do passado se desintegrar. Maria observava tudo com um misto de esperança e medo. O amor que vivia dentro dela pulsava forte, mas a intensidade da situação a deixava vulnerável. Ela percebeu o olhar de algumas pessoas se voltando para ela, e um pensamento atravessou. O que elas estão pensando sobre mim? Está vendo, Maria? Acha que ele te ama de verdade? Beatriz virou-se para ela e, de repente, a raiva se transformou em um sorriso sarcástico. Quantas vezes você já foi só uma opção em vez de uma escolha? As pessoas não mudam assim, de uma hora para outra. Lucas vai se arrepender. Aquelas palavras atingiram Maria como uma bofetada. Mas, em vez de recuar, uma coragem emergiu de dentro dela. Beatriz, ele não é a única pessoa que pode escolher. Eu também tenho o direito de ser feliz. A confiança de Maria quase iluminou a sala, e Lucas sentiu que todo aquele tumulto não era em vão. Aquela era a batalha que ele estava disposto a enfrentar. O amor deles era real, e mesmo que o caminho fosse complicado, ele poderia ser digno, se ambos estivessem juntos. Beatriz se aproximou de Lucas novamente, mas desta vez não havia raiva em seu olhar. Havia uma frieza calculada. Você acha que as consequências de uma escolha como essa vão ser simples? Sua família, seus amigos, todos vão ficar do seu lado, Lucas? As palavras dela ficavam ecoando em sua mente. Ele se lembrou de cada olhar de aprovação,
de cada sorriso que lhe foi dado em momentos de conformidade. Mas havia um peso a mais no ar, uma expectativa de que ele sempre escolheria o caminho mais fácil. Se o preço de ser feliz for perder alguns rostos conhecidos, então que venha essa perda. Ele respondeu firme: não posso mais carregar o peso das expectativas alheias. Minha vida não pode ser uma fachada para a felicidade dos outros. Beatriz estremeceu, e Lucas percebeu que ela estava se descontrolando, mas havia ali também um vislumbre de compreensão em seus olhos. Mesmo em meio à raiva, talvez houvesse um espaço para a aceitação. A expressão de Maria se tornou uma mistura de alívio e tensão. Ela sabia que a batalha estava longe de acabar, mas sentia que Lucas estava no caminho certo. Ele não estava hesitando mais. Então um murmúrio começou, uma onda de comentários e sussurros. Entre os convidados, que começou a crescer, como um rio que se intensifica. Alguém exclamou: isso não é um conto de fadas. Como ele pode fazer isso? Lucas olhou ao redor, sentindo o peso da fala do mundo real. Não é um conto de fadas, é a nossa história. E a verdade deve ser contada. A cada fala, a tensão aumentava. Beatriz olhou diretamente para ele, e por um momento, Lucas viu uma fissura na armadura dela. Uma dúvida. E se você se arrepender? A pergunta a pairar no ar como uma nuvem escura. O que aconteceria se tudo isso desmoronasse? Mas Lucas não tinha mais tempo para dúvidas. Ele queria a verdade, não importa quão dolorosa fosse. Nesse instante, não havia como voltar. E assim, a história deles tomava uma direção desconhecida, repleta de desafios, mas também de promessas. A coragem que brotava em seu coração o impulsionou a seguir em frente. Mas uma nova sombra se aproximava. No canto da sala, uma figura conhecida se destacava. O melhor amigo de Lucas, que até então estava em silêncio, e agora movia-se na direção deles. O olhar no rosto dele era de preocupação, mas havia algo mais, um segredo prestes a ser revelado. Lucas sentiu o coração acelerar assim que viu seu melhor amigo Pedro avançando em sua direção. As palavras ainda reverberavam na sala, mas a atenção de todos se deslocou para a nova figura no centro do conflito. Pedro trazia um ar de gravidade, como se carregasse um segredo pesado demais para esconder. Lucas, Pedro começou, a voz trêmula mas firme. Ele olhou para Maria, que havia se afastado discretamente, como se sentisse que uma tempestade se aproximava. Precisamos conversar, agora. Sobre o quê? Lucas respondeu, a impaciência crescendo. As nuvens de dúvida já pairavam na sala e ele não estava preparado para mais incertezas. Sobre o quê? Lucas perguntou, o tom de sua voz mudando de firmeza para incerteza. Ele sentia que a sala estava se apertando ao seu redor, cada novo detalhe revelando mais da intriga que se desenrolava. Eu deveria ter te contado antes, mas você estava tão cego pelo que tinha com ela. Pedro pausou, como se escolhesse as palavras com cuidado. Beatriz não é quem você pensa que é, e eu vi coisas que mudam tudo. Todos os olhares estavam fixos em Pedro agora. Maria se aproximou, a curiosidade e o medo dançando em seu olhar. O que você viu? O que Beatriz fez? Ela não conseguia esconder a tensão em sua voz. Pedro respirou fundo, como se estivesse se preparando para um salto. Ela não estava apenas sendo manipuladora, teve um plano. Uma noite eu fui àquela festa e a sala parecia girar ao redor de Lucas. Ele tentava processar as palavras que Pedro soltava, mas as imagens de Beatriz, de quem foi uma parte importante de sua vida, o confundiam. Você está dizendo que ela queria? Lucas iniciou, mas Pedro interrompeu. Ela queria mais do que apenas ser a noiva perfeita. Havia um acordo, Lucas. Você não é o único que tem expectativas. Beatriz está planejando algo grande e você está no meio disso tudo sem saber. As palavras disparadas de Pedro pareciam flechas, certeiras e dolorosas. Por que você não me disse isso antes? Lucas exigiu, sentindo a raiva e a traição tomarem conta dele. A traição não vinha apenas de Beatriz, mas do próprio amigo que hesitara em falar. Você deixou que eu me metesse nesse rolo. E se eu tivesse dito? Você não teria acreditado de qualquer jeito. Era sua vida em jogo, Lucas. Pedro disse, a desesperança pesando em sua voz. O que mais você quer ouvir? O que você faz com isso é sua escolha, mas suas decisões têm peso, e Maria também está no meio disso. Ele apontou para Maria, que estava paralisada, absorvendo cada palavra como se fossem pedras. Lucas virou-se para ela, o olhar carregado de confusão e pavor.
A única coisa que quero é saber a verdade, ele declarou, agora com a voz mais baixa, numa mistura de desamparo e determinação. Eu escolhi Maria, eu amo ela, não posso mais viver em mentiras. Um silêncio profundo tomou conta da sala. As conversas se calaram e os convidados, que antes eram meros observadores, agora estavam completamente investidos na situação que se desenrolava diante deles. Todos esperavam o desfecho, como se fossem espectadores de um drama. Lucas virou-se novamente para Pedro, que tinha os olhos quase fundos de preocupação. E se você estiver errado? E se todos os segredos que você suspeita não forem verdade? A insegurança se misturava à ansiedade. Neste momento, a porta se abriu e uma nova figura entrou na sala. Uma mulher de porte elegante, bem conhecida por todos, mas que ainda assim fez os rostos se virarem em surpresa. Ao vê-la, um frio percorreu a espinha de Lucas. O que ela tinha a ver com tudo isso? E que segredos mais estavam prestes a ser revelados? Como se sentisse a tensão no ar, a mulher olhou diretamente para Lucas e sorriu. Oi, querido, eu vim para esclarecer algumas coisas. A mulher que estava à porta era Renata, uma figura que todos conheciam, mas poucos imaginavam que se tornaria parte dessa história turbulenta. O sorriso dela, que antes parecia carismático e acolhedor, agora carregava algo sinistro, uma espécie de precaução que deixava Lucas inquieto. Renata, ele murmurou, sentindo um arrepio. Besuntou-se de um misto de surpresa e apreensão. O que você está fazendo aqui? Os murmúrios aumentaram na sala. As pessoas olhavam entre Lucas, Pedro e Renata como se tivessem entrado em um filme de suspense, e a tensão só fazia crescer. Eu vim porque é a hora de você saber a verdade, Lucas. Renata começou, erguendo os braços num gesto que parecia querer afastar qualquer dúvida. A verdade sobre Beatriz, sobre o que está acontecendo. Precisamos ouvir isso. Pedro se intrometeu, a voz carregada de desconfiança. O que você sabe para adicionar a essa bagunça toda? Renata respirou fundo, encarando Pedro com uma ousadia que deixava claro que ela não estava ali para ser intimidada. Eu sei mais do que você pensa, Pedro. E a verdade é que Beatriz, bem, ela não é quem você pensa que é, Lucas. Lucas sentiu o queixo cair. As palavras de Renata eram como um eco de tudo que Pedro dissera, mas a forma como elas saíam de sua boca parecia ter um peso mais sinistro. A verdade não era apenas um detalhe, podia ser uma bomba prestes a explodir. Ela não estava apenas envolvida em um plano, continuou Renata, agora mais perto, e Lucas percebia que suas mãos tremiam levemente ao lado do corpo. Ela estava colaborando com outras pessoas, pessoas que não têm boas intenções. Do que você está falando? Lucas perguntou, a voz quase falhando. O que mais havia de errado naquele misto de encontros e desencontros? Por que tudo estava tão confuso? Renata fez um gesto, enquanto pessoas nas laterais da sala se inclinavam levemente para escutar. Ela estava visando algo maior. Não era só um casamento. Era uma maneira de pegar poder e controle sobre algo que não pertence a ela. E você está no meio disso tudo sem se dar conta. O coração de Lucas batia forte. Ele tentava juntar as peças. Renata era amiga de Beatriz, e sua presença ali agora só aumentava a confusão. Por que você não veio me contar antes, sobre esses planos, sobre essa mulher que eu amava? Porque a verdade é complicada, Lucas, Renata argumentou, os olhos dela repletos de emoção. E antes de ir mais longe, é preciso você saber que não sou a única a ter me preocupado com Beatriz. Existe um jogo em andamento, e você precisa decidir qual lado quer estar. O silêncio se instalou, e uma série de emoções cruzaram pelo rosto de Lucas. Confusão, raiva, tristeza. Ele se sentia preso em um labirinto de mentiras. E o que era mais doloroso, a incerteza sobre Beatriz ou a traição do amigo? Eu não sei no que acreditar, Lucas sussurrou, olhando de forma aflita para Pedro e depois para Renata. E o que Maria tem a ver com isso? Nesse instante, Maria, a esta altura em um canto da sala, parecia mais pálida do que nunca. Suas mãos tremiam enquanto ela olhava de Lucas para Renata. Se tudo isso for verdade, Lucas, o que você fará? A pergunta pairou no ar, e Lucas percebeu que tinha uma escolha a fazer, e que essa escolha poderia mudar tudo. Ele poderia confrontar Beatriz e exigir respostas, ou fugir e deixar as coisas como estavam, vivendo uma mentira. Antes que pudesse responder, um barulho ecoou da porta. Alguém estava se aproximando, agora só um pouco mais adiante. Era uma figura que Lucas nunca esperava ver novamente, e a presença dela trouxe um novo choque à sala. Desculpem o atraso.
Sou Beatriz e preciso ter uma conversa com vocês agora. O impacto das palavras de Beatriz reverberou pelo ambiente. Os rostos foram gradualmente virando para ela, uma mistura de incredulidade e expectativa. A tensão estava tão densa que era como se todos segurassem a respiração. Lucas se sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. As perguntas e as dúvidas que o atormentavam estavam prestes a se tornar concretas. O que deveria ter sido um dia de celebração agora se tornava um campo minado de revelações. Beatriz, ele começou, a voz embargada. O que você está fazendo aqui? Nós estávamos conversando sobre você. Ela avançou um passo, segurando firme o olhar de Lucas. A confiança dela era palpável, mas havia um lampejo de nervosismo na forma como ela ajustou os cabelos. Precisamos esclarecer algumas coisas. Não podemos deixar que boatos ditem o que somos. Pedro fez uma expressão de desdém. Boatos? O que Renata disse aqui não é apenas um boato, Beatriz. É uma bomba. Eu sei, Beatriz respondeu, sem desviar o olhar. E é por isso que eu estou aqui, para que a verdade venha à tona de uma vez por todas. Os murmúrios aumentaram, mas Beatriz se manteve firme. Lucas, eu confesso que tenho um passado que não compartilhei com você. Uma parte da minha vida que eu escondi, mas não era só por você, era por mim mesma, por sobrevivência. Sobrevivência? Lucas repetiu, seu coração acelerando. As palavras dela soavam como um eco distante e ao mesmo tempo próximo. Do que você está falando? Beatriz respirou fundo, buscando a coragem nas profundezas de seu ser. A verdade é que eu não sou apenas uma mulher comum. Eu vim de um lugar que você não consegue imaginar. Um lugar onde cada decisão é uma questão de vida ou morte. E eu me envolvi em situações perigosas que eu pensei que estavam no passado. Renata interrompeu. Você está jogando com fogo, Beatriz. O que realmente está em risco é muito maior do que você pensa. Lucas olhou entre as duas mulheres, sentindo seu mundo desabar aos poucos. O que você quer dizer com isso? Qual é a verdade? Eu estava começando a negociar com pessoas que estão envolvidas em algo grandioso, Beatriz revelou, seu tom grave. Desde o início, eu precisava de um aliado que me ajudasse, mas as coisas saíram do controle. E agora você também está preso nisso. O rosto de Lucas se contorceu em dor. Como assim ele estava preso? O que ela realmente significava com tudo isso? Era uma luta que ele não escolhera abraçar, mas agora se encontrava no centro dela. E o que eu preciso fazer? Lucas perguntou, os olhos fixos nos dela, tentando enxergar a sinceridade por trás dela. A esperança e o medo dançavam em seu peito. Precisamos nos unir, Beatriz afirmou. Senão, perderemos não apenas a nós mesmos, mas a tudo pelo qual lutamos. Você é mais importante do que imagina, Lucas. Ele olhou para Maria, que estava pálida e confusa cerca de um passo atrás dele. O que ela estava pensando? Tudo girava em torno de decisões que poderiam levá-lo a uma realidade que ele nunca quis. Se eu concordar, reconheceu Lucas, o que eu ganharei com isso? O que acontecerá com você, com a gente? Beatriz hesitou, a tensão engrossando o ar. Eu não posso prometer nada, mas juntos nós podemos lutar por algo melhor. E naquele instante, enquanto a escuridão parecia se aproximar, uma pergunta cruenta pairava no ar. Seria ele capaz de tomar essa decisão? E se o lado que escolhesse ao lado dela não fosse o certo? Mas antes que pudesse elaborar um pensamento mais profundo, um alarme estridente ecoou pela rua, fazendo todos os presentes imediatamente olharem na direção da janela. Algo estava prestes a acontecer. O que mais estava escondido nas sombras? O som agudo do alarme cortou o silêncio tenso, fazendo os rostos já preocupados se voltarem instintivamente para a janela. O céu estava claro, mas uma nuvem de apreensão pairava sobre todos. Lucas sentiu seu coração acelerar. O que poderia estar acontecendo? Ele se aproximou da janela, olhos fixos na rua. Uma multidão começava a se formar, as pessoas murmuravam, apontando. Ele não sabia se deveria sair ou ficar. O impulso de proteger Beatriz e aqueles ao seu redor tornou-se urgente. Por favor, o que está acontecendo? Lucas perguntou, voltando-se para Beatriz. Ela respirou fundo e também se acercou da janela, sua expressão revelando um misto de preocupação e determinação.
Pode ser o que eu temo. Eles estão vindo, e não são pessoas com quem você quer se envolver. Quem são eles? Maria perguntou, inquieta. Sua voz, geralmente firme, agora tremia com o desconhecido. O que você precisa entender é que os negócios em que me envolvi não eram apenas transações. Eles são parte de um mundo obscuro, Beatriz explicou. Pessoas que não conhecem limites, nem escrúpulos. Antes que Lucas pudesse responder, um grupo de homens apareceu no final da rua. Eles não se moviam com a pressa de quem estava apenas passando, mas com a segurança de quem dominava o espaço ao redor. Lucas sentiu o frio da realidade congelar seu corpo. O que fazer agora? Ele olhou para Beatriz, que estava tão tensa quanto ele. Fique perto de mim, ela sussurrou, a voz quase inaudível. Lucas não hesitou, ele deu um passo em sua direção. E naquele momento, tudo o que ele queria era protegê-la. Porém, por dentro, um turbilhão de pensamentos se aglomerava. Como ele poderia protegê-la de algo que parecia tão maior que eles? Precisamos sair daqui, Renata sugeriu, olhando nervosamente pela janela. Se eles realmente são o que você diz, não estaríamos seguros aqui. Para onde? Lucas respondeu, sua frustração explodindo. Eu não quero que ninguém se machuque. E você, Beatriz? Eu não entendo que você se envolveu. Por que isso é um problema agora? Não podemos simplesmente ignorar? Não dá para ignorar, Lucas, Beatriz exclamou, a voz cheia de emoção. Se eles nos encontrarem, pode acabar muito pior do que você imagina. Nesse instante, os homens na rua deram um passo à frente, e Lucas percebeu que não estavam sozinhos. Outros rostos conhecidos apareceram entre a multidão. Ele reconheceu um dos homens. Era Hugo, seu ex-colega de trabalho, conhecido por suas conexões obscuras. O que ele estava fazendo ali? Ele não pode saber que você está aqui, Beatriz disse, como se pudesse ler os pensamentos de Lucas. A última vez que me viu, as coisas não terminaram bem. Uma sensação gelada subiu pela espinha de Lucas. Os homens estavam agora se espalhando pela rua, como se estivessem procurando por algo, ou alguém. E a tensão explodiu quando um deles começou a andar em direção ao prédio onde estavam. Precisamos decidir agora, Beatriz disse, seu tom urgente. E se nós simplesmente sairmos pela porta dos fundos? Maria sugeriu, já se movendo para a saída. Não será suficiente, Beatriz cortou, olhando com seriedade para todos. Se eles nos pegarem, não será uma simples conversa. Estamos em perigo, precisamos enfrentá-los. Lucas sentiu o peso da decisão. Seu coração pulsava, a luta dentro dele quase o sufocava. Beatriz estava certa, não havia como fugir. Mas, ao mesmo tempo, enfrentá-los queria dizer assumir um risco que poderia acabar com tudo. O passo de um dos homens ecoou na escada, e eles não teriam mais tempo para hesitar. Eu não posso deixar você fazer isso sozinha, Lucas afirmou, os olhos fixos nos dela. E assim, enquanto a determinação se firmava em seu coração, uma última pergunta ecoou em sua mente. Será que eram capazes de desvendar esse mistério, ou estariam se atirando em um abismo sem volta? Quando a porta se abriu, o que aconteceria na próxima fração de segundo mudaria suas vidas para sempre. O ar estava denso, quase opressivo, enquanto Lucas e Beatriz se posicionavam diante da porta. O eco dos passos do homem que subia a escada parecia um tambor ressoando dentro do peito de Lucas. Ele sentiu seu corpo umedecer com o suor da tensão, mas essa súbita onda de adrenalina não permitia que recuasse. Este é o momento, Beatriz sussurrou, seu olhar fixo na porta, mas seus dedos tremiam ligeiramente. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para enfrentar um adversário em uma luta. Uma batida firme fez o coração de Lucas saltar. Ele agarrou a mão de Beatriz, transmitindo coragem. A sensação de que estavam juntos diante de uma tempestade os transformavam em aliados, prontos para encarar qualquer que fosse a ameaça. A porta se abriu com um rangido, e do outro lado estava um homem alto, com o olhar afiado como uma lâmina. Seus olhos passavam pelo grupo, parando brevemente em Lucas antes de se fixar em Beatriz. Um sorriso malicioso se espalhou por seu rosto. Olha, só quem decidiu voltar, ele disse, a voz impregnada de sarcasmo. Era Hugo, e sua presença evocou uma onda de memórias amargas. Lucas sabia que aquele homem não era apenas um ex-colega. Era um agente do caos, alguém que não hesitava em fazer o que fosse necessário para conseguir o que queria.
No que você está pensando, Hugo? Beatriz indagou, tentando manter a voz firme, mesmo que a insegurança transparecesse por entre as palavras. No que você está pensando, Hugo? Beatriz indagou, tentando manter a voz firme, mesmo que a insegurança transparecesse por entre as palavras. Vejo que você ainda não aprendeu, garota. O passado sempre volta para te encontrar, respondeu ele, como se estivesse saboreando cada sílaba. O nervosismo de Lucas aumentou, mas por dentro sua determinação se solidificou. Ele não ia deixar que essa conversa se tornasse um confronto. Com um movimento rápido, Hugo começou a entrar no apartamento. Lucas se interpôs entre ele e Beatriz. Você não vai tocar nela, declarou, sentindo a coragem crescendo, mesmo que sua voz saísse como um sussurro desafiador. Hugo riu. O som era frio e cortante. E quem vai me impedir? Você? Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço até que os dois estavam a centímetros de distância. O olhar de Hugo era intimidante, mas Lucas não recuou. Você não sabe com quem está lidando, Lucas disse, um lampejo de bravura iluminando seu tom. Beatriz o olhou, uma mistura de orgulho e medo nos olhos. Era um momento em que a vida dele se tornava um espelho de suas decisões. Hugo estava ali, representando tudo que Beatriz queria deixar para trás, e Lucas era seu escudo. Por que você está aqui, Hugo? Se é para ameaçar, você está no lugar errado, Beatriz falou, tomando coragem. Lucas sentiu o calor da energia dela, sentindo que não estavam sozinhos, que a força dela o envolvia. A conversa rapidamente tomou um rumo mais tenso. Hugo começou a falar sobre os negócios que ainda estavam pendentes, deixando claro que ele não estava disposto a deixar Beatriz em paz. Tem coisas que não podem ser deixadas para trás, Beatriz. O mundo em que você entrou não é simples como você pensa, disse ele, a intenção velada em suas palavras. Lucas olhou para Beatriz, sua mente fervilhando. O que exatamente Hugo sabia? O que mais ela estava escondendo? Antes que pudesse perguntar, um barulho inesperado vindo de fora interrompeu sua concentração. Era a sirene de uma viatura. Hugo virou-se, a expressão em seu rosto trocando de desdém para preocupação. O que você fez? Ele rosnou, rapidamente fazendo planos em sua mente. Se precisam de ajuda, talvez, Beatriz começou, mas Hugo se virou para ela, a fúria em seus olhos como um incêndio descontrolado. Você não tem ideia do que está fazendo. Nesse momento, Lucas percebeu que não havia como voltar atrás. Eles estavam no meio de uma tempestade e tinham que encontrar uma saída. Mas como? E o que mais Hugo pretendia? Uma nova decisão estava prestes a ser tomada e a pressão pairava no ar. Prepare-se, Beatriz. Isso ainda não acabou, Hugo ameaçou, antes de ela responder. Lucas tinha certeza de que a luta estava apenas começando. E assim, enquanto as sirenes se aproximavam, a vida de todos poderia mudar a qualquer instante. Quem realmente estava em perigo? Eles precisavam descobrir rápido. Lucas sentiu o coração pulsando como um tambor dentro do peito. O som da sirene se aproximava, e a presença ameaçadora de Hugo pairava sobre eles como uma sombra. Ele sabia que a situação era crítica. Ali, diante daquela porta, suas vidas se entrelaçavam em um emaranhado de segredos e decisões dolorosas. Precisamos sair daqui, agora, ele exclamou, olhando para Beatriz e sentindo seu olhar fixo em Hugo. Não havia como permitir que o passado dela os alcançasse. Antes que Hugo pudesse reagir, Lucas pegou a mão de Beatriz e puxou-a para si. Vamos! A determinação em sua voz soava como um comando, e a coragem dela floresceu ao sentir seu apoio. O grupo se movia rápido, cada um ciente do perigo que o cercava. Enquanto corriam pelo corredor, Lucas lançou um olhar para trás. Hugo parecia furioso, a expressão crispada em seu rosto, uma tempestade prestes a eclodir. Você não pode fugir do que é seu, Beatriz. Você sabe disso, ele gritou. Mas eles não pararam. Assim que chegaram à escada de incêndio, o som da sirene se tornou mais alto. Beatriz respirou fundo, sua coragem agora transbordava. Eu não vou deixar que ele domine minha vida ou nossa história, disse, e Lucas sentiu a força dela invadir seu coração. Ao chegarem ao térreo, o ar fresco da rua atingiu seus rostos. O caos fora do prédio era palpável. Carros de polícia cercavam a área e a multidão curiosa se aglomerava, observando a cena. Precisamos nos separar, eles podem nos pegar, Lucas falou, olhando para Maria. Você sabe como se esconder.
Vá para sua casa, nós vamos encontrar um lugar seguro. E você, o que vai fazer? Maria perguntou, a preocupação evidente em seus olhos. Vou cuidar da Beatriz, respondeu Lucas, sentindo um peso em seus ombros. Ele não tinha certeza do que enfrentariam a seguir, mas a certeza de que não ia deixá-la sozinha o motivava. Ele sabia que agora era sua chance de proteger alguém que realmente amava. Beatriz olhou para ele, uma mistura de gratidão e medo em seu olhar. Lucas, você não precisa fazer isso por mim. Eu não quero colocar você em perigo. Mas Lucas, com os olhos ardendo de determinação, respondeu: estou fazendo isso por mim também, Beatriz. Eu escolhi você. Não vamos deixar que o passado vença. Eles se separaram rapidamente, Maria saindo para um lado, enquanto Lucas e Beatriz se moviam em direção a uma rua menos movimentada. O plano agora era simples, evitar Hugo e qualquer contato com os negócios sombrios que ela tinha deixado para trás. À medida que caminham, Lucas pensava no que Hugo havia dito, lembrando-se de cada palavra sobre como o passado poderia voltar a assombrá-los. Sabia também que a luta estava longe de acabar. Precisamos desvendar tudo isso, Lucas afirmou. Preciso saber o que você se envolveu, Beatriz. Ela hesitou por um momento, suas mãos tremendo. Se eu contar, você poderá se machucar, Lucas. Este mundo é perigoso. Não vou desistir de você, Lucas respondeu, firme. Seu coração bateu forte e ele percebeu que o que sentia por ela era mais forte do que qualquer medo. Beatriz finalmente olhou em seus olhos e Lucas viu uma centelha de esperança. Tudo começou por uma necessidade. Eu não tinha escolha, Lucas. Os contratos que assinei, as pessoas com quem me envolvi, tudo para proteger minha família. Mas quando as coisas saíram do controle, eu não sabia como sair. Então vamos encontrar uma saída juntos, ele decidiu. Você não está sozinha agora. Nesse momento, um barulho cortante interrompeu a conversa. Um grupo de homens surgiu na esquina, e Lucas imediatamente reconheceu dois deles. Eram amigos de Hugo. A tensão disparou, e Lucas puxou Beatriz para um beco escuro. Hugo não vai desistir de nós, Lucas murmurou, e a expressão de Beatriz escureceu. Mas temos que ser inteligentes, precisamos de um plano. Era preciso agir rápido. Enquanto os homens se aproximavam, Lucas tinha apenas um pensamento: proteger Beatriz a qualquer custo. O passado talvez tivesse assombrado Beatriz, mas ele estava decidido a não deixar que a sombra do futuro trouxesse mais dor. Vamos, precisamos de um carro, ele decidiu, a adrenalina correndo pelas veias. Ao descer a pequena rua lateral, avistaram um veículo estacionado. Lucas se aproximou cautelosamente, tentando não chamar a atenção. Tem certeza de que podemos? Ele sussurrou, o olhar ansioso de Beatriz refletindo sua insegurança. É a única opção, ele afirmou, decidindo. Confia em mim. Lucas entrou no carro e, sem hesitar, ligou o motor. Beatriz entrou rapidamente e eles partiram, o coração de Lucas acelerado pela velocidade e pela incerteza do que os esperava. Enquanto fugiam aquelas ruas agitadas de São Paulo, Lucas sentia que aquele não era o fim, mas sim o início de uma nova busca. Vamos juntos enfrentar isso, Beatriz. Descobrir toda a verdade e enfrentar Hugo e quem mais aparecer. A expressão dela suavizou, e pela primeira vez, Lucas viu um brilho de alívio nos olhos dela. Obrigada, Lucas. Eu sei que não é fácil, e tudo isso pode ser arriscado. Se é para amar, é para cometer alguns riscos. Lucas sorriu, sentindo um calor crescer dentro de seu peito. Enquanto dirigiam pelas ruas movimentadas, Lucas não sabia exatamente o que o futuro reservaria, mas uma coisa estava clara: estava pronto para enfrentar qualquer tempestade ao lado de Beatriz. Eles não podiam mudar o passado, mas juntos poderiam moldar o futuro, reescrevendo o fim de suas histórias. E com essa certeza, Lucas acelerou o carro, determinado a desvendar cada mistério e enfrentar os desafios que ainda viriam. Era o momento de viver a verdade, com Beatriz ao seu lado. Agora, mais do que nunca, era o momento de defender aquilo que realmente amava. E você, está pronto para fazer parte de nossa jornada? Inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe seu like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Você precisa mostrar seu apoio agora.